nós vamos estudar o segredo da gramática de Libras. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos e depois nós vamos estruturar esses elementos e eles se aplicam à maioria esmagadora das frases nas línguas de sinais. A palavra-chave é cronologia. Primeiro elemento. Quando você for estabelecer uma conversa com o surdo, a primeira coisa que você vai informar é quando, onde. Por exemplo, na frase: amanhã a reunião acontecerá em casa. Amanhã, aonde? Casa, reunião, acontecer. Perceba que o verbo acontecer, ele permanece no infinitivo. O que faz o verbo ir para o futuro, acontecerá, ou ir para o passado, aconteceu, é o advérbio de tempo que nós colocamos no início da frase. Outro exemplo: choveu na floresta ontem. Passando para Libras. Ontem, onde? Na floresta, choveu. Percebam que chover também fica no infinitivo e o que vai dizer se choveu ou se choverá é o advérbio de tempo no começo da frase. Se não houver advérbio de tempo, o verbo permanece no infinitivo e no presente. A falta de advérbio de tempo indica o tempo presente nas línguas de sinais. Então, no começo da frase, nós sinalizamos os advérbios de tempo e os advérbios de lugar. Depois, o objeto, sujeito e verbo. O advérbio de tempo vai mostrar foi ontem, é amanhã, é depois, é antes. E o advérbio de lugar vai mostrar se foi na casa ou na floresta. Vai mostrar o lugar. O que vem depois disso é o objeto, o sujeito e o verbo. Ou seja, quem foi a casa? Quem foi a floresta? O que faziam na casa ou na floresta? Esse é o nosso segundo passo. Objeto, sujeito e verbo. Por exemplo, a frase na língua portuguesa: eu passo o lençol em casa. Passando para a língua de sinais. Casa é um advérbio de lugar, então ela já vai para o começo da frase. O que sobra? Eu passo o lençol. Essa forma é sujeito, verbo, objeto. Eu passo o lençol, como a maioria das frases na língua portuguesa. E por que nós não aplicamos sujeito, verbo, objeto como regra nas línguas de sinais? Perceba como ficaria a sinalização sujeito, verbo, objeto nessa frase. Eu passo o lençol. Perceba o que você sinalizou. Eu pego um ferro e estou passando. Quando eu acabo de passar, eu forro um lençol. Viu que não estabeleceu um sentido lógico nessa ordem? Porque o verbo no meio não faz muito sentido nas línguas de sinais. Mas, se nós usarmos a estrutura objeto, sujeito e verbo, perceba como fica melhor a sinalização. Lençol, eu passo. Ou seja, nós criamos o objeto, lençol, e sobre o objeto, o sujeito e o verbo fazem uma ação. E dessa forma, o sujeito sempre fica perto do verbo. Lençol, eu passo. Pizza, ele come. Primeiro nós sinalizamos o objeto e depois sinalizamos quem faz e o que faz sobre esse objeto. E espacialmente tem mais sentido. Perceba, eu forro o lençol e eu passo. Tem a pizza e ele come. Visualmente, você consegue compreender melhor, pois pense em comer pizza. O que você pensa primeiro? Em uma boca mastigando sem nada ou num pedaço de pizza até a boca? Exatamente. Para você comer, você precisa do que se come na representação visual. E nas línguas de sinais, nós representamos visualmente o pensamento do surdo. Isto é, eu só posso comer uma pizza se ela está aqui primeiro. Eu só posso passar um lençol se ele está aqui primeiro. Tendo a pizza, tendo o lençol, eu posso incidir uma ação. Eu posso passar o lençol e ele pode comer essa pizza.
Este assunto é abordado no vídeo Bases do Pensamento Surdo e está aqui na descrição do vídeo para você conferir. Isso explica a cronologia. Primeiro existe a pizza para se comer e depois existe o lençol para que eu possa passar. Nós construímos os elementos no espaço e a ação vem para o final. Com isso nós já vimos dois elementos. O primeiro, advérbios de lugar e advérbios de tempo são sinalizados no começo da frase. O segundo, objeto, sujeito, verbo é a estrutura mais coerente na maioria das frases nas línguas de sinais. E agora, ainda sobre o segundo item. E se a pizza for gostosa? E se ele for legal? Não muda nada na sinalização. Perceba, você só vai atribuir um adjetivo e manter objeto, sujeito e verbo. A pizza gostosa, ele legal, comer. E ainda, se for adicionado um advérbio de modo, o homem legal comeu a pizza gostosa rapidamente. Vamos aplicar a gramática. Pizza gostosa, o homem legal comeu rapidamente. Porque os advérbios de modo, eles são embutidos nos verbos. Ele comeu feliz. E assim nós entendemos como funcionam os adjetivos. Por exemplo, na frase em português, bom homem. Em Libras, é homem bom. Porque é uma forma cronológica. Primeiro precisa existir um homem, para depois ele ser legal, chato, ruim, interessante, inteligente. Isso é a cronologia. Existe um homem e você dá a qualidade dele. Existe uma pizza e você fala sobre essa pizza. Essa é a parte 1 do vídeo Segredo da Gramática da Libras. Está na descrição do vídeo a parte 2. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Isso nos dá uma força gigante.